Você sabia que o Frank Lampard, lenda do Chelsea, já vestiu a camisa do Manchester City? Pois é, esse é um dos rolês mais aleatórios do futebol e hoje a gente vai relembrar 8 casos de 8 jogadores fantasmas em grandes clubes por aí, começando pelo próprio Frank Lampard, cara, que é uma lenda do Chelsea e também da seleção inglesa, como eu falei, multicampeão pelos Blues, um ídolo nato com certeza, mas que deixou o clube lá em 2014 após 13 anos nos Blues, indo jogar agora no New York City, um time que era recém-nascido lá na MLS e que pertencia ao grupo City, mesmo grupo do Manchester City, do Girona e também do Bahia. Mas a parada é que a temporada lá na MLS só iria começar em março do ano seguinte, lá em 2015, e ele iria ficar alguns meses ali sem jogar o bom futebol, né? E não teria ritmo para começar jogando pelo New York City. Com isso, o clube resolveu então emprestar o jogador pro City lá em janeiro de 2015, em uma das transferências que deixou os fãs do Chelsea putos da vida, mas não havia mais nada a ser feito, né? No City ele começou até que bem de início, marcou alguns gols e ajudou o time que na época era comandado pelo Manuel Pellegrini e até marcou contra o Chelsea em um jogo pela Premier League que deixou os torcedores dos Blues putos da vida. Mas essa boa fase acabou não durando muito tempo não, e ele foi virando um coadjuvante ao lado de outros jogadores ali do elenco. Mas o City é muito bom, né, cara, em manter jogadores que acabam não rendendo muito e simplesmente renovaram o empréstimo do Frank Lampard até o fim da temporada europeia, o que gerou uma grande polêmica de início, pois lá na MLS ele era visto como uma grande estrela, porque ele era, né, velho? E no fim das contas rolou esse rolê aleatório aí do Frank Lampard lá no Manchester City, um jogador totalmente fantasma, igual você que também tem que rolar o dedo aí no botão de like, isso super me ajuda, beleza? E agora a gente vai falar do Ricardo Quaresma, que era uma joia portuguesa, driblador nato, abusado demais, uma máquina de trivela, saiu lá do Sporting ainda muito jovem, né, e foi parar logo no Barcelona em 2003, e o Barcelona tinha acabado de entrar na era Ronaldinho Gaúcho e estava começando a se reconstruir depois de temporadas muito difíceis. E a ideia do Barça, cara, era formar um time de jovens e talentosos jogadores, né? E Quaresma chegava com status de promessa para ser um dos protagonistas. Mas a realidade foi muito diferente. Logo de cara ele bateu de frente com o Frank Rijkaard, cara, o treinador da época do Barça. O cara não gostava muito do estilo individualista do Quaresma, que adorava partir para cima e ignorar a existência dos laterais e também dos atacantes pedindo passe. E para piorar, o português teve lesões que atrapalharam muito sua adaptação lá no Barcelona. O tempo foi passando e ele foi perdendo mais espaço e no fim da temporada já estava claro que não iria rolar. E aí veio o golpe final, né, meus amigos? Ele mesmo disse em uma entrevista que não iria mais jogar pelo Barcelona enquanto o Rijkaard fosse o técnico do time. Resultado, um ano depois de chegar com status de cracaço de bola, Quaresma foi trocado pelo Deco e mandado pro Porto, onde reencontrou o seu melhor futebol. Foram apenas 10 jogos feitos pelos Coolers e também um gol feito, tá ligado? E no fim das contas, a passagem dele pelo Barcelona foi tipo aquele jogador no modo carreira que você contrata, achando que o cara vai carregar teu time, mas acaba sendo encostado no banco de reservas até ser vendido por qualquer outro trocado aí. Coisa que aconteceu com Quaresma, uma pena. Olha só as trivelas que esse cara não dava. O próximo da lista é o queixo de caixão Cássio, ex-goleiro do Corinthians, que agora tá lá no Cruzeiro, mas teve uma passagem meio relâmpago aí pelo PSV. Cássio é ídolo do Corinthians, pegador de pênaltis nato, né? Monstro de final de decisão, verdadeiro terror dos atacantes, mas antes de se tornar um gigante da Fiel, ele teve uma passagem que quase ninguém lembra, ou meio que preferem esquecer, né? Lá na Europa, lá em 2007, ainda muito jovem, ele saiu do Grêmio e foi parar no PSV, cara. A ideia era que ele fosse o futuro dono do gol do time, mas bom, a realidade foi muito diferente, né? Foi totalmente outra. Logo de cara, ele percebeu que não seria fácil, tá ligado? O titular absoluto do PSV era ninguém menos que Gomes, outro goleiraço brasileiro que estava voando naquela época. Ou seja, meus amigos, o Cássio passou boa parte do tempo aquecendo o banquinho, pegando aquele velho vento frio, né, holandês, e esperando uma chance que nunca vinha. E quando apareceu uma oportunidade, ela não foi das melhores. Ele jogou apenas uma partida oficial, tomou o gol e acabou voltando pro banco bem rapidinho. O tempo foi passando e passando, ele perdeu ainda mais espaço e no fim, cara, o PSV basicamente virou um intercâmbio mal planejado do cara, onde às
às vezes ele nem era escalado, tá ligado? Depois de 3 anos sem sequência, o Cássio decidiu que era hora de voltar pro Brasil para recomeçar a sua carreira por aqui, e olha no que deu, né? Voltou, virou lenda do Corinthians e empilhou taças pelo Coringão, e hoje tá jogando pelo maior de Minas, o Cruzeiro, já em fim de carreira, praticamente aposentado. Às vezes o melhor é realmente você nem ir lá pra Europa, porque você nunca sabe o que o destino lhe aguarda, né? E de goleiro pra goleiro, a gente vai falar agora do homem que tomou o gol mais bonito da história do futebol. Eu tô falando do Gianluigi Buffon. Buffon é um dos maiores goleiros da história, sem dúvidas alguma, ídolo da Juventus, campeão do mundo com a Itália, dono de defesas absurdas e de uma longevidade que desafia a lógica, tá ligado? Mas lá em 2018, já aos 40 aninhos de idade, né, bem novinho, ele resolveu que ainda não era hora de pendurar as luvas e decidiu encarar um novo desafio, jogar no Paris Saint-Germain. A ideia parecia muito boa no papel, né? Paris, um time cheio de estrelas, salário muito gordo, mas a realidade, né, ela tende a ser decepcionante de vez em quando. Logo de cara, ele percebeu que as coisas não seriam tão simples assim. O PSG meio que já tinha um goleiro titular, que era o Areola. O técnico Thomas Tuchel decidiu fazer aquele rodízio meio maluco, né, dividindo os jogos entre os dois. O Buffon, que passou a vida sendo o cara da Juventus, né, agora tinha que disputar vaga com um goleiro um pouco mais jovem, né, pra não dizer outra coisa, mas beleza, ele seguiu firme até a fatídica Champions League. Meus amigos, aqui desandou completamente. O PSG enfrentou o Manchester United nas oitavas de final e depois de vencer o primeiro jogo, só precisava administrar a volta, mas aí veio o desastre. Buffon falhou feio num chute do Rashford, o United virou a partida e o Paris Saint-Germain foi eliminado de maneira vexatória. Depois disso, ficou claro que a aventura parisiense não iria durar muito para o Buffon não. E no fim da temporada, ele pegou as malas, se despediu do café caro de Paris e voltou então para a Juventus, onde ele já era rei, passou mais ou menos 3 temporadas pela velha senhora, né, e acabou se aposentando lá no Parma aos 45 anos de idade. Uma passagem tosca dele pelo Paris, que tem esse poder, né, cara, de destruir grandes estrelas aí do futebol. E agora a gente vai falar de 2 jogadores ao mesmo tempo, no caso o Arjen Robben e também o Wesley Sneijder, que tiveram passagens não muito memoráveis pelo Real Madrid. O Real Madrid, né, cara, adora contratar grandes estrelas, mas nem sempre elas brilham por lá. Um exemplo perfeito disso foi quando eles trouxeram o Arjen Robben e o Wesley Sneijder, 2 holandeses muito talentosos, mas que acabaram virando apenas notas de rodapé na história do clube. Se liga nessa história de como 2 craques foram de promessas a despachados bem rapidinho aí do Real Madrid. Robben chegou ao Real Madrid lá em 2007, vindo do Chelsea por mais ou menos uns 35 milhões de euros, né? Com aquele status de cracaço, driblador, rápido e meio imparável, pelo menos quando estava saudável. E esse era justamente o problema. O cara corria mais do que todo mundo, mas tinha um corpo feito de cristal, tá ligado? A cada 3 arrancadas, uma lesão nova. No primeiro ano, até que teve alguns momentos bons, fez 28 jogos e ajudou o Real Madrid a ganhar a La Liga, mas na temporada seguinte, o caos começou de vez. O time não engrenava por nada nesse mundo, o Barcelona do Guardiola estava surgindo como um monstro e o Florentino Pérez resolveu que precisava de um novo galáctico lá no Real Madrid. Robben até tentou, tá? Jogou bem ali em 2008, 2009, foi um dos poucos destaques dele, mas aí veio o golpe fatal. Cristiano Ronaldo e Kaká chegaram lá em 2009. A diretoria do Real basicamente precisava abrir um pouquinho ali de espaço na folha salarial. E bom, quem já estava meio que quebrado e sem moral foi pro corte, tá, meu caro? E assim, o Real Madrid acabou vendendo o Robben pro Bayern de Munique por 25 milhões de euros. O resto da história, no Bayern ele acabou virando uma lenda, destruiu na Liga dos Campeões e deve ter rido um pouquinho ali da cara do Real Madrid quando levantou a orelhuda lá em 2013. Já o Sneijder chegou ao Real Madrid um ano antes do Robben, vindo do Ajax. No começo até parecia que iria dar certo, tá ligado? Jogava muito bem de meia ofensivo, distribuía muito bem o jogo e ainda metia uns chutes muito venenosos, né? Na primeira temporada fez 9 gols em 38 jogos e ajudou também o time a ganhar a La Liga, mas o encanto não durou muito não. Em 2008 e 2009, Sneijder começou a cair de produção também, teve lesões, o time do Real Madrid começou a desandar totalmente e para piorar, a diretoria já estava de olho em reformular
tudo quando Cristiano Ronaldo e Kaká chegaram lá em 2009. E ele meio que já sabia que também não teria muito espaço e não deu outra, tá, meu caro? Foi vendido para Inter de Milão por apenas 15 milhões de euros. E olha que ironia, no mesmo ano em que o Real Madrid era atropelado na Liga dos Campeões, Sneijder comandava a Inter de Milão rumo a uma tríplice coroa, ganhando a Champions League e sendo um dos melhores jogadores do planeta. Foi o auge da carreira desse cara e até hoje muita gente jura que ele foi injustiçado no prêmio de melhor do mundo daquele ano. Se foi erro ou não, meu caro, depende do ponto de vista, tá? O clube meio que se livrou aí dos dois por nada, né, cara? Mas não dá pra negar que tanto Robben quanto o Sneijder meio que foram descartados muito cedo no Real Madrid e foram meio que jogadores fantasmas mesmo, né? No fim das contas, o Real perdeu dois craques e ambos foram brilhar em lugares totalmente diferentes. O Robben lá na Alemanha com o Bayern de Munique e o Sneijder jogando pela Inter de Milão, onde esse cara fazia muita jogada massa, velho. O Sneijder era muito bom de bola. E o próximo da lista é a passagem relâmpago do Alexandre Pato pelo Chelsea. Chelsea que tem um histórico peculiar, né, com atacantes brasileiros e tudo mais, mas agora aí com o Estevão, né? Alguns até que deram certo, outros foram apenas um erro de digitação no contrato. E aí temos o Alexandre Pato, que conseguiu transformar sua passagem pelo clube em algo tão curto e irrelevante que até mesmo os torcedores do Chelsea esquecem que ele passou já por lá. Alexandre Pato teve uma carreira até que boa no Milan, né? E anos depois voltaria à Europa para jogar pelos Blues. Em janeiro de 2016, o Chelsea decidiu arriscar e trouxe o Alexandre Pato por empréstimo do Corinthians. A ideia parecia muito boa no papel, né? O time precisava de reforços no ataque e tudo mais, e o Pato queria uma nova chance na Europa, e todo mundo lembrou que em algum momento ele já tinha sido uma grande promessa, né? Mas o problema é que a versão do Pato que chegou em Londres era bem diferente daquela que brilhou no Milan, né? O cara demorou 2 meses para estrear. Sim, 2 meses. Enquanto isso, cara, jogadores como Diego Costa e até mesmo o Remy jogavam muito e o tempo passava e passava, o Chelsea jogava e Pato ficava ali, aquecendo o banquinho, pegando o melhor lugar pra ver os jogos, tá ligado? E a torcida até começou a achar que ele era um tipo de estagiário do clube, porque entrar em campo, que era bom, nada. Quando finalmente ele estreou, no dia 2 de abril de 2016, contra o Aston Villa pela Premier League, conseguiu marcar um gol de pênalti e a torcida dos Blues basicamente pensaram: opa, será que é agora? Será que agora vai dar certo? Não, não deu certo de jeito nenhum. Jogou só mais uma vez contra o Swansea e nunca mais vestiu a camisa do Chelsea. No total foram apenas 2 jogos e um gol. O mesmo número de partidas que qualquer turista que visita Londres e joga uma pelada lá no Hendon Park, né, cara? No fim, acaba fazendo também. E é aquela coisa, no fim da temporada o Chelsea simplesmente nem cogitou ficar com ele, o empréstimo acabou e Pato voltou pro Corinthians sem deixar saudades nenhuma. O Chelsea seguiu sua vida, o Pato seguiu a dele e o mundo continuou girando, né? Olha só que coisa linda. E a gente fecha essa lista falando da fantasmática passagem do Brahim Dias pelo Manchester City. Ele que fez toda a sua pré-carreira no City, nas categorias de base do clube, onde se destacou e logo subiu pro time profissional, né? Mas é aquela coisa, cara. Tinha Agüero, tinha o De Bruyne, tinha o Sterling e muita gente. O espaço para um jovem meia ofensivo era menor do que a paciência do Guardiola com jogadores errando passe, tá ligado? Em 3 anos no City, ele jogou um total de 15 partidas apenas e fez apenas 2 gols, ambos na Copa da Liga contra o Fulham, que nem sabia que ele estava jogando, tá ligado? E na Premier League, meus amigos, o Brahim Dias era basicamente um tipo de mito, estava no elenco, mas ninguém viu o cara, ninguém conhecia ele. Em janeiro de 2019, com um contrato perto do fim e sem chances lá no City, ele acabou decidindo pegar as malas e ir pro Real Madrid por 17 milhões de euros, né, cara? Valeu a pena? Valeu demais. E olha só a ironia, tá? Chegou ao Real e foi banco novamente, onde foi emprestado pro Milan e também deu super certo lá, né? City que perdeu grandes joias aí nesses últimos anos, não só o Brahim Dias, tá ligado? Como também o Jeremy Frimpong do Leverkusen e o Cole Palmer mais recentemente. Mas, cara, perder o Brahim Dias, meus amigos, é um absurdo, tá? E a gente viu que aqui nem todo jogador talentoso consegue brilhar nos gigantes da Europa, né? Às vezes o cara chega cheio de expectativa, achando que vai fazer história, mas acaba sendo só uma anotação no rodapé do clube,
Robin, Wesley Sneijder no Real Madrid, né? Pato no Chelsea, Brahim Dias no City, por aí vai. Cada um com seu motivo, mas todos com o mesmo final. Foram embora sem deixar nenhuma saudade. Agora eu quero saber de você, qual foi o maior fracasso de um jogador em um time grande na sua opinião que você viu nesse vídeo ou qualquer outro jogador? Comenta aí embaixo e bora trocar essa ideia massa, beleza? Se curtiu o vídeo, meu caro, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado que logo mais tem mais conteúdo top por aqui no FUTDAY. Valeu, até a próxima, tamo junto, fui!